A partir de agora, na Santana FM, Momento Vida Leve e Saudável, com a apresentação da especialista em análise corporal e comportamental, Lourdes Maria, porque você merece ser feliz. Bom dia você ouvinte da Rádio Santana, nossa rádio católica aqui de Ponta Grossa, Paraná, 89.7. Hoje de manhã, chegando na rádio, eu tive uma honra toda especial, dei assim de frente com o nosso bispo Dom Bruno, que estava ali na rádio na frente. Então eu mesmo sendo ministra auxiliar de Eucaristia ali na catedral, eu ainda não tinha dado um oi para ele. Então hoje eu tive a honra de conhecê-lo pessoalmente, dar um oi para ele, um abraço e obrigado por isso também. E hoje eu tenho um convidado especial que é o Hélio, ele é cabeleireiro do salão Artist Heart. E lembrando que eu estou nesses momentos onde eu estou falando um pouco sobre escutar mais, porque ouvir é pouca coisa. Você ouve e não teve entendimento, mas você precisa começar a aprender a escutar. Escutar tem o cuidado de você ter ouvido e ter entendido, e nessa interpretação você querer crescer ou ajudar ou fazer algo diferente. Então, esse programa de hoje é muito mais difícil você ter pessoas, homens, né, querendo falar um pouco daquilo que aconteceu a partir da análise corporal e comportamental. E se você quer mandar esse programa depois para alguém, o meu YouTube é /Lourdes Maria Analista. E também lá você pode deixar o seu joinha, você também pode se inscrever e ver quais os programas que você gostaria de ouvir. E também no Instagram, @LourdesMariaMit. Espero que vocês realmente estejam abertos hoje para escutar um pouco mais sobre o que o empresário Hélio tem para falar a respeito do que foi essa análise na vida dele e quais foram os passos. Eu ia no salão dele algumas vezes, eu também sou cabeleireira, mas chegou uma altura eu parei, né? E eu havia convidado ele algumas vezes, mas demorou um pouco. Isso é natural, mas depois fez. Bom dia, Hélio. Bom dia a todos os ouvintes também. É um prazer, estou feliz aqui em poder contribuir um pouco com você, Lourdes, falar um pouquinho sobre as mudanças que ocorreram na minha vida após a análise, né? Como a Lourdes comentou agora, o homem normalmente ele tem um pouco mais de orgulho, um pouco mais de dificuldade, às vezes em sentar, se desabafar, conversar, mostrar suas dificuldades às pessoas. Demorou um pouco, né? Demorou. A gente demorou um pouquinho para começar a trabalhar, mas foi válido, estou muito feliz. Me dispus a vir aqui hoje falar com ela em função disso, porque eu acredito que pode mudar a vida de muita gente, como está ajudando a mudar a minha. Então, isso que é importante. Eu tenho aqui os dados da análise do Hélio. Ele é um cara muito criativo, então a criatividade dele é bem prática, bem rápida. E ele tem dois traços que têm o mesmo potencial. Ele quer estar em evidência, quer estar em primeiro lugar, é ágil e competitivo. E também é muito líder. Mas na época que eu encontrei ele, a liderança ele não usava. Ele tinha o trabalho dele como salão, como situação assim. Ele usava a comunicação dele. Mas eu via que a liderança e um tanto quanto da criatividade estava meio apagadão, assim, tipo assim, acho que tinha alguém que fizesse, alguma coisa assim. Uma das coisas que eu sentia era essa necessidade de liderar, mas não sabia como, não entendia, não conseguia me colocar como esse líder que você achou dentro do meu mapa, tudo, né? Por algumas dificuldades. Eu brinco sempre que a gente carrega algumas coisas não vou falar da infância, mas da vida, que restringem a gente. Então essa restrição me dificultava muito a minha colocação como um líder, e às vezes acabava me desesperando, entrando com medo, às vezes discutindo, brigando com as pessoas, sem conseguir resolver os problemas e sim aumentando eles, né? E isso é uma coisa que a análise me ajudou muito, porque eu me entendi, me conheci. A partir desse momento, eu comecei a entender as pessoas e saber como trabalhar com essas pessoas também, para trazer elas junto a mim e não distanciar. Então isso que foi importante, perceber ele a cada sessão que ele vinha, né? Porque ele fez análise, fez mais umas 4, 5 sessões, e depois dessas sessões eu o convidei para literalmente a gente trabalhar a liderança nele, né? Era um fator que é muito, muito presente no Hélio,
mas não era isso que ele via, e como ele falou, essa dificuldade era grande. Então, quando você tem um traço muito grande, por exemplo, de liderança e você não usa, você torna esse traço muito positivo dentro de você pelo fato de não usar, mas tem algum outro traço que vai sair perdendo nisso. E aí ele fala da facilidade de encrencar, né? Literalmente. Sim. Qualquer coisa era motivo de encrenca. O que acontece? Quando você não sabe como lidar com as pessoas, quando eu falo não sabe, assim, eu não sabia como lidar comigo. Automaticamente eu não sabia também trabalhar com essas pessoas. Eu acabava perdendo o meu controle e entrando em desespero, sendo que a gente deveria parar, pensar, refletir um pouco mais e a partir disso tomar essas atitudes, que daí entra na parte do líder, da liderança, que é o papel principal que está dentro, um dos papéis principais está dentro da minha análise, né, que é o papel de líder. Só precisava entender como funcionava isso para eu poder exercer essa função e trabalhar de uma forma melhor com a minha equipe, com as pessoas, tanto na vida pessoal, afetiva, com filhos, com tudo, né, não apenas no trabalho, mas sim na vida no geral. Porque essa análise é o seguinte, você homem que está ouvindo hoje, um homem aqui falar e falando dessa realidade, a análise é o seguinte, ela não te cura em um lugar só. Sim, ela te coloca em todas as áreas, né? Você acaba percebendo o mundo ao redor de você. Sim, eu não estaria aqui hoje se eu não tivesse feito um tratamento não, mas eu não tivesse me conhecendo, me cuidando, né? Eu não estaria aqui por quê? Porque eu não achava que era apto a poder falar com pessoas, apto a dialogar, me expor, me mostrar. Então eu tinha um medo, que ao mesmo tempo que a liderança me empurrava dentro de mim, mas tinha esse medo também que me restringia e me deixava preso, sem condições de poder me mostrar. Realmente mostrar o profissional que eu sou, realmente mostrar o pai que eu sou, a família que eu tenho, as pessoas que estão ao meu lado. Normalmente eu fugia disso. Então hoje eu falo assim que a minha vida mudou muito, facilita. Claro, é um trabalho constante, a gente não aprende, fui lá um dia, aprendi, Não, essa semana mesmo, faz o que? 1, 2 semanas eu fui lá visitar a Lourdes. Hoje a minha filha, que tem 16 anos, pré-vestibulanda, tá ali numa fase perfeita, estudando demais, muito inteligente, muito preparada, porém, eu achei interessante ela também fazer a análise dela, para quê? Para que ela se entenda melhor, que ela consiga um melhor desempenho dela no vestibular. A minha namorada, com quem eu vivo já há 1 ano e pouco, é uma pessoa também que não tinha, entre aspas, problema, mas eu achei legal ela conhecer, até pra gente conhecer um ao outro e poder realmente ter uma afinidade maior, um entendimento maior das qualidades, de alguns detalhes que a gente de repente não concorda, né? Mas que a gente acha que não concorda porque não é da gente, é da pessoa, né? Isso me ajudou muito. O que a gente percebe muito e o que eu percebo muito na análise e principalmente se falando de casal, ele falou da namorada dele, né, ela também fez, e principalmente a filha dele, foi tão interessante quando ela disse assim, pensa, ela é uma adolescente, 16 anos, né? Isso. E aí ela fala assim, agora eu entendi por causa disso, daquilo, agora eu entendi, quer dizer, uma menina dizendo, agora eu entendi, e a partir de agora está entendido, é a vida dela que está no entendimento dela, né? Uma coisa que eu achei legal, Lourdes, que eu particularmente, se tivesse essa experiência, essa situação, eu teria feito com 16, com 15 anos. Não é uma questão de doença ou de problemas, é uma questão de autoconhecimento, tá? Quando eu falo assim de autoconhecimento é o quê? Que você vai entender algumas situações as quais você tem dificuldades. Eu tinha uma dificuldade em comunicação. Eu brinco sempre que eu tive uma excelente educação dos pais. Da década de 80, de 70, do que? Não conversa com as pessoas. Automaticamente eu cresci um jovem um pouco reprimido, tímido, com dificuldade de comunicação, aonde eu tive que, quando eu comecei a minha vida profissional, eu tive que rever tudo isso e aprender no susto, aprender na marra, né, como o povo fala, com dificuldades, entendendo, até chegar ao ponto que a gente fala, nossa, por que eu não fui isso antes? Então hoje, para conseguir proporcionar uma qualidade melhor de vida para minha filha, eu achei muito interessante ela fazer análise para que ela tenha esse conhecimento e, entre aspas, corrija aqueles detalhes que de repente atrapalham a vidinha dela hoje, nesse momento, né? E que, na verdade, todos nós temos algumas situações que, às vezes, nós como pai, achamos que aquilo não mudou nada na criança. E a criança, aquilo mudou, sem contar que você tem mais uma filha, que provavelmente mais tarde também vai fazer, né? Ela hoje está ainda muito pequena. Então, quando ele fala assim, olha só, você, principalmente a Rádio 20, vocês homens, quando ele fala assim,
eu ficava mais quieto pelos pais que pediam isso, mas veja, ele tem 20% de oralidade. É um cara que gosta de estar falando, ele gosta de estar se comunicando. Então, ter que ficar quieto nesse sentido também não era fácil. A única coisa que ele não é muito no sentido assim planejado, aquela organização organizacional não é muito com ele. Verdade. Eu sou um pouco relutante não, né? Eu tenho algumas dificuldades em organização. Fui entender isso dentro do mapa, que não é um defeito, né, Lourdes? É uma característica, da qual o quê? Eu sei que eu tenho essa dificuldade, o que eu vou procurar? Resolver esses detalhes. Então, assim, tem coisas na minha vida, de repente, eu tô fazendo um curso, um treinamento, preciso sentar, ficar lá 1 hora, me dedicar totalmente àquilo, sem me dispersar de outras situações. Eu sei que isso me cobra um pouquinho mais de mim, por quê? Porque eu preciso. Antes disso, eu procrastinava. Eu deixava andar. E sem contar que deve ter uma colinha, porque isso te dá uma... Preciso. A minha forma de aprender, por incrível que pareça, eu preciso ouvir e escrever. Então eu preciso sempre pôr ali os tópicos dos quais eu estou estudando, para quê? Para que eu memorize com um pouco mais de facilidade. Também, como a Lourdes falou, a gente, para voltar para trás, a gente deixa marcadinho ali, mas volta e vai. Sabendo dessa dificuldade que eu tenho, eu criei meios de poder resolver e conseguir fazer essas tarefas com mais facilidade. Então tá bom, vamos lá. Então, o Hélio falou várias coisas para você, Rádio 20, e hoje eu tô dizendo principalmente para você homem, você rapaz, você moço, que tem essa dificuldade de chegar aqui. Vida leve e saudável, porque você merece ser feliz. Vamos continuar mais um pouco o nosso programa com o Hélio, empresário, cabeleireiro. Que salão que é o seu, Hélio? O Arts Hair fica aqui no Mall Rembrandt, aqui na Augusto Ribas, próximo ao antigo Pronto Socorro, né? É um prédio novo ali que tem algumas lojas, é um mall, né? Onde tem várias lojas. Estou olhando lá para a câmera também, né? Que eu estava esquecendo de olhar para a câmera agora de pouco. E estamos ali, mas eu já faz mais de 20 anos que eu trabalho com salão, de família, já vim de mãe, de pai, né? De alguns parentes próximos, né? E é uma profissão que eu amo. Trabalho já por vontade, estou feliz sempre, né? Hoje, como eu comentei com a Lourdes, né, lá atrás, com muito mais tranquilidade. Eu deixei de ser aquele gestor nervoso, estressado, fadigado, né? Por quê? Porque eu não conseguia liderar, perdia profissionais, ou contratava profissionais errados, né? Então, quando a gente volta na análise, o que me ajudou demais, sabe, Lourdes? No meu profissional e na minha vida pessoal também, né? Isso que é importante, né? Você percebe que o Hélio conseguiu juntar várias coisas. Eu lembro que a primeira sessão análise foi um pouco pesada, porque realmente, quando eu estou diante de uma pessoa que tem um controle muito alto, porque se juntar o controle que ele tem, ele simplesmente está com uma necessidade de 47% de controle. Mas veja, 47% de controle, sendo que 23% de liderança não estava usando. Então ele estava na dor diante dos controles que ele tinha. A partir do momento que ele consegue perceber que controles são 47%, que às vezes deixar de fazer algum cabelo, alguma coisa e olhar um pouco o todo, é muito mais importante do que esquecer o todo e ficar nesse lugar. Isso você também percebeu, né? Isso daí foi uma coisa assim que ajudou demais. Por quê? Eu tinha muita a parte mecânica, né? O que é a parte mecânica? Eu sentava na minha cadeira e trabalhava. E aquilo que eu deveria cuidar, que seria a gestão, com os cuidados com o salão, com profissionais, com tudo, eu deixava meio de lado. Eu tinha uma mania, é uma mania não, mas era uma característica de outorgar responsabilidades às pessoas, sendo que a responsabilidade principal era minha. Mas para quê? Para me eximir de uma culpa a qual eu não queria sofrer, né? Então eu não queria sofrer por não chegar na pessoa e exigir dela, ou apoiar, ou fazer algum detalhe. Eu colocava outras pessoas que, caso desse errado, a culpa era delas e não minha, né? Então isso acabou. Hoje, se eu tenho que tomar uma atitude, eu vou tomar essa atitude para resolver a situação e poder prosseguir em frente. E mesmo porque, veja, o Hélio tem uma ambição de 47%. É uma ambição natural da vida dele de crescer e de querer ser alguém na vida. Isso. Imagina, ele acabava meio que anulando isso dentro dele, né? Com certeza. Isso daí até vou falar agora uma questão que não está aqui na pauta, mas é assim, ó. Tem muito jovem hoje que por questões de educação, de formação, de melhorias da vida dele ali, que ele não teve algumas oportunidades, que ele está travado.
Então, se você tem um filho, ou algum amigo, um parente, alguém que tem alguma dificuldade, você não está conseguindo um emprego, não sabe como se colocar numa entrevista, situações assim de excesso de medo, né? Que é uma coisa complicada, né? Que a gente tem um medo e impede a gente de crescer, de se desenvolver. A análise também ajuda demais nisso, pelo menos para mim foi assim uma coisa fantástica, me ajudou muito. Um divisor de água, como muitos falam. Bastante, viu? Desses últimos 2, 3 anos, a minha vida, em função, eu sempre brinco, não existe melhorias sem conflitos. Eu brinquei, eu falo sempre uma frase, toda mudança gera um conflito. Por quê? Esse conflito é porque você está tirando pessoas da zona de conforto, você está saindo da zona de conforto. Isso. A partir disso, a tua vida vai ter alguns entraves, porém, esse entrave você vai cruzar ele e vai recomeçar uma nova meta, um novo foco de vida, né? Hélio, nosso tempo corre rápido, né? Que pena. Obrigada. Imagina. Obrigada. Tô feliz aqui em poder estar com você hoje, uma pessoa que me ajudou sempre, tá? Obrigado mais uma vez. Agradeço a rádio também de dispor esse momento para a gente poder conversar. E faça um ato de amor para você que está aí ouvindo. Procure, converse com a Lourdes, ouça e solte aquilo que você tem para falar também, porque às vezes a gente fica com medo de se soltar, de falar e não sai daquele medo, daquela angústia. Então uma das coisas que eu falo desde o início, tá rapidinho o tempo, mas eu vou cortar. Se destrave, se solte. Permita-se a tua vida. Obrigado. Obrigado, Hélio. Obrigado, Mauro. E até terça-feira que vem.